pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Conhecendo o Corpo Humano. Eu sou Misael Shoa, residente de FCE, e hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Na aula, a gente vai aprender um pouco das suas principais funções e como ele vai se organizar em nosso corpo. O nosso sistema nervoso, ele é uma rede de comunicação do nosso organismo, tá? Dentro dos nossos sistemas, ele é um sistema bem pequeno, porém, um sistema dos mais complexos dentro dos 11 sistemas do corpo. E esse sistema, ele é formado por um conjunto de órgãos, onde eles vão ser responsáveis por captar informações, processar e gerar respostas diante de nossos estímulos, aos quais nós vamos estar submetidos, tá? De maneira em geral, o nosso sistema nervoso, ele tem três principais funções, que é a função sensorial, a função integrativa e a função motora. Ah, mas o que é essas funções, professora? Bom, a função sensorial é onde o nosso sistema nervoso ele vai ser responsável por receber os estímulos vindo tanto do meio interno quanto do meio externo do nosso corpo. Já na segunda função, a função integrativa, é onde o nosso sistema nervoso ele vai receber essas informações sensitivas e ele vai armazenar uma parte delas. E assim, ele vai tomar decisões sobre nossos comportamentos, os mais apropriados a serem tomados. Isso dependendo do tipo de estímulo que ele receber. Também temos a função motora, que é a função onde nosso sistema nervoso ele vai enviar uma resposta aos estímulos, que geralmente é uma resposta de contração muscular ou de secreção glandular. Bom, vou exemplificar aqui para vocês entenderem melhor um pouco, tá? Por exemplo, quando a gente encosta na superfície de um objeto quente, o nosso sistema nervoso ele vai ser responsável por reconhecer essa sensação de calor. Ou seja, esse estímulo de calor ele vai ser encaminhado até o nosso córtex cerebral e assim lá vai ser gerada uma resposta adequada. Que no caso do objeto quente, a resposta adequada vai ser a contração da musculação do braço para que você venha afastar a mão desse objeto quente, né? Portanto, o nosso sistema nervoso, ele integra essas três funções principais. Para que ele venha funcionar de maneira adequada e coordenada. Sabendo dessas três principais funções, agora a gente vai conhecer como ele vai se organizar em nosso corpo. A organização e a divisão do nosso sistema nervoso fica em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, desde que você já tenha ouvido falar. Porém, essa subdivisão desses sistemas vai estar sistema nervoso central, se divide-se em encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico ele vai se subdividir em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo ele vai ter a sua própria superdivisão, que vai estar em simpático e parasimpático. A gente vai ver cada uma dessas divisões, tá? Começando pelo sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Ele está localizado centralmente ao nosso corpo, tá? Dentro do nosso sistema nervoso central, muitos tipos de informações sensitivas, elas são integradas e correlacionadas, ou seja, o sistema nervoso central ele vai ser responsável pelas tarefas mais complexas do nosso sistema. E a maior parte desses estímulos de contração muscular ou de secreção, eles vão partir diretamente do nosso sistema nervoso central. Então, ele vai estar conectado e ligado
ligado a receptores sensitivos, que são os nossos músculos, nossas glândulas, que vão ficar na periferia do nosso corpo. E o nosso sistema nervoso central, ele vai se conectar a essas estruturas periféricas do nosso organismo. E assim, vai ser através do nosso sistema nervoso periférico. Então, eles vão estar ligados, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central, ele tem uma subdivisão, que é entre encéfalo e medula espinhal, tá? A gente vai ver cada uma das partes do encéfalo e como elas funcionam em nosso organismo. Começando, exemplificando a estrutura, que ele é composta por diversas partes que desempenham funções diferentes. Além disso, vai se localizar dentro da caixa craniana e as partes presentes no encéfalo são denominadas de estruturas encefálicas. E cada uma dessas estruturas, elas vão estar sendo relacionadas a alguma parte do funcionamento do nosso corpo. Iniciando pelo tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é composto pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, ele vai estar relacionado com a audição, com os reflexos visuais e movimento de tração. A ponte, como o nome já diz, ela vai estar relacionada com a ligação entre várias partes do nosso cérebro. O bulbo, por sua vez, ele vai estar relacionado com o controle de diversas funções, como os batimentos cardíacos, respiração, deglutição. O cerebelo, ele vai estar relacionado principalmente com a nossa coordenação dos nossos movimentos, com o equilíbrio do nosso corpo. O diencéfalo, ele vai ser subdividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo, ele vai estar responsável por garantir que os impulsos sensitivos, eles cheguem até ao cérebro. O hipotálamo, por sua vez, ele vai estar relacionado com várias funções, como a regulação de água, com a temperatura do nosso corpo, com o controle da fome, entre outras. Essa porção do encéfalo também atua produzindo hormônios. Já o epitálamo, ele vai incluir a glândula pineal, a qual é responsável por produzir melatonina. Ah, professora, o que é melatonina? Bom, é um hormônio produzido pelo nosso organismo, mais precisamente na nossa glândula pineal, que ela fica no nosso cérebro. E ela é liberada no início da noite, quando cai a iluminação natural. Porém, tem um pico de produção maior algumas horas após anoitecer. E assim, ela ajuda a promover o início do sono. Por isso, quando a gente está ali anoitecendo, a gente já está ficando ali com sono. Isso é produzido pela glândula pineal, que lá no epitálamo ela vai desenvolver a melatonina, tá? O cérebro, ele é o nosso responsável por garantir as nossas atividades motoras, a memória, a inteligência, a emoção e a razão. E também no nosso sistema nervoso central temos a medula espinhal. Quando a gente ouve falar de medula, a gente pouco se confunde com a medula, que a gente faz lá o transplante e tal, que é a medula óssea, mas não vamos confundir. A medula espinhal, ela vai estar localizada na coluna vertebral. Já a medula óssea vai ser aquela medula encontrada em ossos longos, no interior dos ossos longos, tá? A nossa medula espinhal, ela vai ser responsável pela transmissão de informações de várias partes do nosso corpo para o encéfalo e do encéfalo em direção ao nosso corpo. E ela é responsável por toda a nossa movimentação do corpo. Eu deixei aqui algumas das lesões que podem acometer a nossa medula espinhal. Dentro dessas lesões, temos acidentes como quedas, prática de alguns esportes e acidentes de trânsito. Então, quando vocês forem praticar esportes, tenham cuidado com o controle do peso que vocês estão se exercitando, tenham cuidado com a forma de realizar determinados exercícios. Então, para isso é necessário que vocês tenham um acompanhamento de alguém que saiba estar realizando esses exercícios, tá certo? Também temos os problemas congênitos,
que esse problema congênito é uma malformação que ela vai surgir ali no início da formação do feto, tá? Também temos as doenças autoimunes, que as nossas células de defesa do nosso corpo, elas vão atacar o nosso próprio sistema nervoso. Também temos a mielite transversa. A mielite transversa, ela é uma doença da medula, que afeta principalmente a medula espinhal, tá certo? Que leva ao aparecimento de sintomas como dores nas costas terríveis, fraqueza muscular e entre outras, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, podendo ser cranianos, que vão emergir do próprio encéfalo, ou espinhais, que vão emergir da nossa medula espinhal. Por isso tem essa correlação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, tá? Esses nervos, eles vão ser responsáveis por conduzir os impulsos nervosos para dentro ou para fora do nosso sistema nervoso central. E todas as informações que vai da periferia do corpo em direção ao nosso sistema nervoso central, como os estímulos sensitivos, eles são conduzidos por neurônios que fazem parte de todo o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso periférico, ele é responsável pelo transporte dessas informações que são recebidas pelos órgãos sensoriais, tá certo? Que vão das periferias até o nosso sistema nervoso central. Ele é subdividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo, onde o sistema nervoso somático, ele vai ser responsável por nossas ações e reações voluntárias. Aquelas reações que a gente consegue controlar, isso do sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo, ele é a parte do nosso sistema nervoso periférico que ele é responsável pelos controles das nossas reações involuntárias, tá? E para especificar melhor para vocês, o nosso próprio sistema nervoso autônomo, ele vai se subdividir em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, que de maneira em geral, o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão ter ações antagônicas, onde o nosso sistema nervoso simpático, ele vai estar relacionado com situações de estresse, enquanto o nosso sistema nervoso parasimpático, ele vai estar controlado diretamente com as nossas ações corporais, que estão mais evidentes em situações de calmaria. Por exemplo, nosso sistema nervoso simpático é aquele que ele vai ser responsável por aumentar a nossa frequência cardíaca, dilatar os nossos brônquios, em situações em que a gente vai ter um momento ali de tensão. Então, todas as reações que a gente sente no organismo em momento de estresse, tem ação geralmente do comando do nosso sistema nervoso simpático. E todas as reações que nós chamamos de luta e fuga são reações que acontecem diretamente nesse organismo do sistema nervoso autônomo simpático. Então, elas vão estar relacionadas com os estresses. Já o sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai estar mais ativo em situações tranquilas, de calmaria. E ele vai ser controlar, por exemplo, as nossas funções digestivas, a diminuição da nossa frequência cardíaca. Então, ele vai estar mais presente em situações que a gente vai estar zen, mais calmo, tá certo? Vemos aqui a divisão desses sistemas. Sistema nervoso periférico autônomo vai ter duas divisões, né? A parasimpática e a simpática, que vão ter efeitos antagônicos. Enquanto a simpática ele vai gerar a dilatação da pupila, a divisão parasimpática ela vai ter a contração dessa pupila. E assim em todos os nossos órgãos.
relação às doenças que atacam o sistema nervoso, temos aqui acidente vascular cerebral, os ataques epiléticos, as doenças degenerativas, que tem a esclerose múltipla, a esclerose lateral amitrófica, esclerose tuberosa, síndrome de Parkinson, doença de Alzheimer. Essas doenças fazem com que o sistema nervoso ele fique enfraquecido e isso tenha um má funcionamento, tá certo? E quando falamos de exercício físico e sistema nervoso, temos aí uma correlação bem ampla, onde o sistema nervoso, ele vai, quando você se pratica exercício físico, vai ter uma reabilitação neurológica mais rápida, vai prevenir doenças no cérebro de todo o nosso sistema nervoso. E além do mais, os benefícios, eles são maravilhosos para esses sistemas. Por exemplo, com um ambiente corporal saudável, vai ter um bom funcionamento de nutrientes e de oxigênio, onde as células cerebrais elas vão estar mais ativas. E logo assim, nós vamos ter mais facilidade de ter um bom raciocínio, de ter uma preservação maior do nosso sistema nervoso. Então, elas estão totalmente correlacionadas. Vou fazer aqui uma breve revisão para vocês fixarem o conteúdo, tá certo? Com relação ao nosso sistema nervoso, ele vai ter 3 funções básicas, que é a função sensitiva, a função integradora e a função motora. E anatomicamente falando, nosso sistema nervoso ele vai se subdividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Onde nosso sistema nervoso central ele vai ser responsável pelas funções mais complexas desse sistema. E ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto pelo sistema nervoso periférico somático e pelo sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso ele é composto pelos nervos, que podem ser cranianos ou nervos espinhais. E esses nervos, eles vão ser responsáveis por conduzir os nossos impulsos para dentro ou para fora do corpo. O sistema nervoso autônomo, ele vai se subdividir em simpático e parasimpático, onde a divisão simpática, ela vai estar responsável pelas nossas atividades que estamos em estresse, e parasimpático em situações de calmaria e tranquilidade. E os exercícios, eles vão ajudar a ter um bom funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, essa foi a nossa revisão do nosso sistema nervoso. Espero que vocês tenham compreendido e estudem bastante esse sistema, que ele é um dos sistemas mais complexos e que é responsável pelo bom funcionamento do nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula do nosso curso. Temos aqui as nossas referências e dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês e até breve.